qualquer forma, ele nos diz que em relação à própria pessoa, ופרנסתו היא להיות מיושבי קרנות כל היום, אין לו שום התנצלות על חטאיו. מקרה רשע גמור, על אשר אין פחד אלוקים לנגד עיניו. Desculpe, eu pulei um parágrafo, só voltando atrás, ainda quando o Alter Rebbe está nos dizendo que talvez a situação leva essa pessoa a pecar, o fato dele estar exposto, estar na rua, estar no mercado, estar assediado o dia todo e etc. mas שאין כן מי שהולך בשוק מעט ורוב היום יושב בביתו, וגם אם הולך כל היום בשוק יכול להיות שאינו מחומם כל כך בטבעו, כי אין היצר שווה בכל נפש, יש יצרו וכולו כמו שבמקום אחר. Ele nos diz que tal circunstância é bastante diferente de quem passa pouco tempo circulando pelo mercado, ou seja, alguém que não tem que estar na rua ou exposto a tentações o dia todo, e durante a maior parte do dia fica sentado em casa, ou se não em casa, no seu escritório fechado, etc. Mas de qualquer forma, se trata de uma pessoa que, em contraste com outro, ele não precisa estar exposto o dia todo a essas tentações. Isso em termos físicos, logísticos, até práticos. Além disso, pode ser que também ele tem uma outra característica em termos espirituais, dentro dos seus traços de personalidade. É distinta também essa circunstância de alguém que circula pelo mercado o dia inteiro. Talvez até haja uma pessoa que tem o mesmo tipo de parnassá que o outro, que ele também tem que estar circulando por aí, solto por aí, etc. E que isso nada tem a ver com espiritualidade, pelo contrário. Porém, como é possível ocorrer, ele não é facilmente incitado por sua natureza a buscar o prazer. Por quê? Porque o impulso para o mal não é igual em todas as pessoas. Pode ser que esse segundo sujeito, por isso ele não tem o direito de julgar o primeiro, pode ser que ele é dotado de uma natureza que ele é bem mais frio, ele é bem mais comedido, ele é bem mais ponderado, enfim, ele não se empolga tão rapidamente com as tentações, etc. Né? E de fato é sabido que essa inclinação, o impulso para o mal não é igual em todas as pessoas. Em algumas pessoas ele é muito mais forte, vigoroso, muito mais intenso. Algumas têm um impulso para o mal particularmente forte, enquanto outras não têm, conforme explicado em outro lugar. Portanto, se você vê uma pessoa cedendo ao Yetzer Hara, ao seu impulso do mal, não a julgue, não a condene. Por quê? Porque você não sabe o tamanho do Yetzer Hara dele. Talvez ele é dotado de um impulso do mal muito mais forte e vigoroso que o teu. E se você tivesse o impulso do mal dessa forma, você também sucumbiria e talvez até pior. Não? Agora, aquilo que ele estava nos dizendo, que para a própria pessoa que está aqui sucumbindo ao pecado, pelas circunstâncias, isso não serve de desculpa e pretexto. והנה באמת גם מי שהוא מחומם מאוד בטבעו, ופרנסתו היא להיות מיושבי קרנות כל היום, אין לו שום התנצלות על חטאיו, ומקרה רשע גמור על אשר אין פחד אלוקים לנגד עיניו. Nos fala o Alter Rebbe agora, na verdade, mesmo alguém que é muito facilmente incitado, que essa é a sua natureza, não é? Ele é, assim como tem pessoas que são estupim curto para se irritarem, para terem acesso de raiva, tem outras pessoas que têm estupim curto para despertar desejos, paixões e vontades, para se excitarem, etc. Nos diz o Alter Rebbe, mesmo alguém que é muito facilmente incitado a buscar o prazer, e ele se encontra numa situação física em função do seu trabalho, do seu ganha-pão, cujo trabalho requer que ele se sente nas esquinas, entre aspas, ou seja, que ele está circulando por aqui e por lá, exposto a todas as tentações o dia inteiro, exposto a todo tipo de tentação e influência negativa. Mesmo assim, afirma o Alter Rebbe, ele não tem nenhuma justificativa para os seus pecados. A própria pessoa não pode usar esses argumentos para se isentar de responsabilidade e de culpa. A
A própria pessoa, isso não lhe serve como nenhuma justificativa para os seus pecados, e no momento que peca, é classificado como um rachá completo, um malvado completo, visto que não há temor de Deus diante dos seus olhos. Se ele está pecando, é porque lhe falta temor a Deus, porque lhe falta... Se ele visse Deus na sua frente, ele não cometeria essas transgressões, então lhe falta essa consciência de temor e reverência a Deus. כי היה לו להתאפק ולמשול עד רוח תאוותו שבליבו מפני פחד השם הרואה כל מעשיו כמו שנדבר לעיל que המוח שליט על הלב בתולדתו. Pois ele mesmo, esse sujeito irreverente, mesmo esse sujeito estopim curto para desejos de sangue quente, e que se encontra rodeado de tentações, talvez até não porque ele quis, escolheu, mas porque as circunstâncias o levaram a ser essa sua forma de trabalho, de ganha-pão. Mas mesmo ele, mesmo uma pessoa nessa situação, nessa condição, nos diz o Alter Rebbe, ele devia ter se refreado e controlado os anseios de prazer de seu coração. Até uma pessoa como essa, se ele quisesse exercer, ele tem livre-arbítrio, se ele quisesse exercer a sua força de vontade para refrear os seus anseios, para controlar as suas paixões, e mesmo que ele tem sangue quente, mesmo que ele é estopim curto, mesmo que ele é cheio de desejos e paixões, e ele se excita rapidamente, mas se ele tivesse temor a Deus, ele conseguiria refrear todas essas tendências, todas as inclinações, ele iria refrear isso por causa do temor a Deus, sabendo que Deus observa todos os seus atos, como foi explicado acima. Já falamos sobre isso nos capítulos 12 e 17 do Tânia. Dado que é de modo inerente e natural em toda pessoa, e aqui o Alter Rebbe ele evoca mais uma vez algo que é um princípio fundamental na doutrina do Tânia, e que ele recorre a isso, é recorrente, ele volta a dizer isso diversas vezes, dado que o cérebro governa o coração. Todos nós somos dotados de intelecto, e o intelecto está aí justamente para refrear as emoções, para filtrar as emoções, para não dar vazão. Animais não têm intelecto, eles têm emoção, e por isso vão atrás das suas emoções, dos seus instintos, com todo o ímpeto, com toda a força, mas o ser humano foi dotado de intelecto, a cabeça está acima do coração, porque a cabeça pode dominar e controlar, refrear o coração, direcioná-lo, dosá-lo da forma exata. E ele diz que mesmo esse sujeito que tem todas essas situações, ou seja, ele tem a carne fraca, por assim dizer, e ele também está nessa situação de exposição contínua a tentações, etc. Se ele quisesse, se ele tivesse temor a Deus, se ele visse Deus diante de si, etc., ele poderia se refrear e poderia evitar de ter pecado. Portanto, para ele isso não se constitui em desculpa, em justificativa, mas para nós que estamos observando, não é mesmo que a gente pense, não, olha o que ele está fazendo, olha esse pecador, etc. E, em outras palavras, eu sou muito melhor do que ele. Então nos diz o Alter Rebbe, não, você não pode julgá-lo, porque você não está na sua situação, seja na sua situação física, nas circunstâncias de trabalho, de parnassá dele, como também você não está na situação espiritual dele, você não sabe qual o tamanho do Yetzer Hara dele, da inclinação negativa, e talvez o teu impulso do mal é muito mais manso do que o dele, portanto, você não pode se considerar superior a ele, pelo contrário, você deve ser humilde em relação a ele, porque talvez se você estivesse na situação dele, você agiria ainda pior.